Seja bem-vinda a mais uma live em parceria com a Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos fazer a parte 2 dessa live com esse modelo de inspiração, essa camisa. Então, na outra live fizemos a parte do corte, da modelagem, da parte da overlock, né? E hoje vamos fazer somente ela na máquina reta, finalizando assim a nossa peça. Então, na outra aula também ajudei vocês com a escolha de tecido para vocês fazerem. Mostrei opções que tem lá na loja também, lá na Entre Malhas, para vocês adquirirem esses tecidos. Então, bora para o nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar então costurando na máquina reta. Lá na nossa comunidade da costura também já tem a ajuda para vocês fazerem a escolha da máquina de vocês, como passar essa linha na máquina ali, né? Tudo isso é o nosso beabá da costura, né, que a gente fala. Então, toda essa base tem lá dentro da comunidade, aqui mais pra gente ir já aprendendo como faz o passo a passo da montagem dessa camisa. Então, a primeira coisa, a gente vai começar a fazer os detalhes daquela peça, para depois ir juntando uma peça na outra. Primeiro, eu vou fazer a parte do meu punho. Eu vou dobrar 1 centímetro só na parte do avesso, ali eu tô dobrando ele pra cima, pro lado da entretela. E vou costurar bem naquela beiradinha ali, pra ele não ficar erguendo aquela bordinha. Eu também posso deixar passado já no ferro esse 1 centímetro também, tá? Como o meu punho ele é inteiro, eu vou só dobrar ele não é cortado em duas partes, né? Então, eu vou dobrar ele ali. Primeiro, eu tô cortando aquele excesso de entretela ali na volta, que é pra não atrapalhar, pra até a gente não pegar muito na beiradinha, né? Então, a gente corta aquele excesso de entretela e vai costurar sempre da largurinha da sapata ali 1 centímetro, né? Costurado ali dos dois lados, só que no final, ali na parte de cima, onde a gente tinha dobrado aquele 1 centímetro, quando eu dobrar o meu punho, eu tenho que deixar aquele tecido 1 centímetro a mais ali, que é para onde eu vou grudar ele depois na minha camisa. Então, para desvirar, eu vou cortar aqueles excessos em diagonal, as pontinhas, para desvirar ele, para não ficar muito grosso também nas pontinhas. Vou fazer a mesma coisa agora com o outro punho. Vou cortar aquele excesso de entretela, para não me atrapalhar. Às vezes a entretela fica um pouquinho maior, até porque ela cede essa de malha, né? E do lado avesso do meu punho, naquela parte da entretela, eu vou dobrar 1 centímetro para cima dele e vou costurar bem naquela bordinha ali de cima, para ele não ficar erguendo, fazer a bainhazinha do meu punho. Como esse punho eu já tinha feito ele inteiro, eu vou dobrar ele, mas quando eu dobrar, eu vou deixar o tecido sobrando 1 centímetro lá em cima. Do outro lado a mesma coisa, deixei 1 centímetro sobrando ali em cima. Que é aquele mesmo 1 centímetro que a gente fez a bainha, agora esse outro 1 centímetro a gente vai usar para grudar lá na nossa camisa. Cortei as pontinhas ali em diagonal e já desviro ele. Assim já tá pronto os nossos punhos para aplicar depois. Eu vou fazer a mesma coisa na minha gola. Sempre, como esse é separado, eu fiz 2 pedaços separados, no punho eu fiz um inteiro e dobrei, né? A gola é 2 pedaços separados. Se fosse meu punho separado também, eu iria fazer a mesma coisa. Eu ia fazer de um lado e do outro não ia fazer a bainha, né? Então, a primeira coisa, eu tô cortando aquele excesso de entretela, para eles ficarem tudo parelhinho. E eu vou pegar do lado avesso da minha gola e vou também dobrar 1 centímetro ali para fazer aquela bainhazinha. Tá? Essa gola, gurias, ela é inteira, o pé da gola com a parte de cima, mas poderiam ser 2 pedaços separados, igual eu iria fazer essa bainha também no pezinho da gola, que é porque ele tem que ter aquela partezinha prontinha, aquela sobra que nem ficou ali no punho, pra gente poder grudar depois na nossa camisa. Então, fui dobrando tudo pro lado avesso da minha gola, 1 centímetro, eu também posso passar lá no ferro esse 1 centímetro, mas como já tem prática, eu já vou fazendo direto ali na máquina, mas senão a gente passa bem ele lá, pra costurar bem na beiradinha. Então, botei a minha gola direito com direito e eu vou dobrar ela pra marcar bem o meio dela. Posso fazer até piquezinho ali, ou botar um alfinetezinho pra ela não dançar, pra não chegar lá no final da gola, como é uma tira mais comprida, não acabar sobrando gola, né? E a gola, ela também vai ficar aquela partezinha de 1 centímetro ali sobrando na parte de baixo, que é pra gente grudar ele depois lá na nossa camisa. Então, vou fazendo todo o formatinho da gola ali, vou acompanhando a curvinha, a gente vai fincando a agulha e virando naqueles biquinhos, né, na parte que é reta, e vou tudo costurar 1 centímetro, tá? Sempre puxando ali pra encaixar ponta com ponta. Quem quiser pode botar mais alfinetes também, né? Mas como eu sempre falo, alfinete é vício, a gente tenta usar o mínimo de alfinete possível. Mas no início eu sei que é melhor, porque senão a gente não se sente tão segura, né?
Então, finca a agulha e vai acompanhando a curvinha ali da gola e ele tem que ficar aquele 1 centímetro sobrando ali no final, que é pra gente encaixar depois lá na camisa. Cortou tudo aqueles excessos de linhas e a gente vai cortar as pontinhas também em diagonal. Vocês viram que eu vou fazendo esses piquezinhos toda a gola ali, que é para ele se desvirar melhor depois se acomodar, porque ela não é bem reta, ela é meio curva, então para ela se acomodar melhor. Então, na outra pontinha eu também dei aquele piquezinho diagonal, né? E eu vou desvirar ele. Dá para vocês empurrarem com a própria tesoura ali fechada, vocês empurram para ficar bem aquele biquinho, né? E porque a gente dá aqueles piquezinhos principalmente naquela curvinha ali do pé, para ele não ficar repuxado o nosso tecido, né? Então a gente tem que dar aqueles piquezinhos para ele se acomodar melhor o tecido. E empurrar bem aqueles meinhos, quem quiser também pode passar bem lá no ferro, né, para assentar, cuidando para aquele forrinho não ficar espiando, né, que a gente fala. Por mais que quando vocês fazem, é bom sempre vocês baterem um lado com o outro para ver se não ficou um lado diferente do outro, que ali daí fica melhor já de vocês arrumarem. Ou às vezes é só empurrar mesmo a costurinha bem para fora, que ele já se ajeita e já fica tudo do mesmo tamanho. Senão essa é a hora de vocês já arrumarem, gurias, para facilitar. Então eu dobrei a minha gola no meio e marquei só naquele tecido de baixo, onde não estava costurado, dei um piquezinho, que é para marcar o centro da minha gola para mim poder encaixar depois lá na minha camisa. Aquela vista da frente, a gente já tinha deixado ela prontinha. Eu também vou cortar aquele restinho de entretela. A gente já tinha deixado ela prontinha lá no ferro, no traula. Então, agora a gente vai só costurar ela bem na beiradinha ali. Quanto mais na beiradinha, melhor. Então, a gente vai olhando aquele nosso interno da sapata, né? A gente fala. Quem quiser também pode mudar a posição da agulha. Tem máquinas que mudam a posição da agulha. Também ajuda, né? Pra costurar bem naquela beiradinha. Por mais que vocês marcaram tudo, tá, gurias? É bom sempre a gente usar a nossa guia lá do lado, as nossas pistas, né? Quem tá dentro da nossa comunidade sabe todas aquelas bases que a gente precisa, as nossas pistas, que isso facilita muito ali pra gente costurar, né? Por mais que a gente marcou, então, a gente usa a nossa pista, porque é milimétrico ali, né? Se sai um pouquinho do lugar, já aparece, porque a gente tá costurando do lado avesso, e onde vai ficar mais aparente do lado direito. Então, por isso, vocês vão cuidando igual a pista de vocês. Vocês viram que eu sempre vou puxando o tecido bem na frente e atrás, que é pra ir ajeitando ele, ó. Eu falo, a gente tem que ser um polvo, né? Vai esticando todos os dedinhos ali sempre pra ajeitando o tecido, porque senão a própria sapata vai empurrar aquele tecido e fazer ele criar uma preguinha. Feito ali as duas vistas da frente, agora a gente já consegue unir a parte dos ombros, tá? Ali eu tô vendo qual que é o direito e o avesso do meu tecido, né? Esse tecido é mais difícil de enxergar o direito e o avesso, mas eu tinha feito um risco ó, com um giz para me enxergar bem o que é direito e avesso, para facilitar agora na hora da montagem, né? Então, vou botar o tecido direito com direito e vou costurar só as partezinhas do ombro ali, de uma ponta a outra. Tanto faz se é da cava pro degote ou do degote pra cava, tá? O importante é sempre a gente costurar aquele 1 centímetro de costura, porque a gente calculou isso lá na parte do nosso corte, né? Se eu gastar menos, vai ficar maior a minha peça. Se eu gastar demais, vai ficar menor. Então, tem que ser exato aquilo que eu tinha marcado lá 1 centímetro da costura, né? Por isso, na overlock também a gente não corta nada do tecido. Só passa a overlock para ele não desfiar, porque senão vai ficar um lado maior do que o outro, né? Então, feita ali a costurinha nos ombros, agora a gente vai ajeitar a parte da nossa carteirinha. Também tô procurando ali o direito e o avesso do tecido, ó, tem um risquinho com giz. Então, eu vou botar o direito da minha... Eu vou dobrar aquela partezinha fininha que eu tinha feito para fazer a aberturinha. Eu vou deixar o direito dela para fora, tá? Dobrei ela, o direito para fora, e eu tô costurando no avesso do meu tecido ali. Eu venho costurando na largura de 0,5, tá, gurias? Meio centímetro a gente vai costurar. E quando eu chegar ali perto daquela parte de cima, eu vou passar um meio centímetro daquele corte, finco a agulha e estico o meu tecido para ele vir até o final. Vou dar sequência naquela costura toda ali, porque depois eu vou fazer ele tombar pro lado da minha aberturinha e reviro de novo aquela sobrinha do tecido para ele fazer o acabamento. Aquele ali, ele não é uma carteirinha, né? Ela normalmente é usado em tecidos mais fininhos, mais em blusas femininas. E como esse é um tecido bem levezinho, a gente vai fazer esse mesmo acabamento. Essa aberturinha que tem ali no braço, né? Porque como tem punho, tem que ter aquela aberturinha ali para depois a gente botar botão também, né?
Então, quando eu revirei ele, eu tô dando para mim costurar bem em cima da bordinha, tá? Para ele não se desvirar. E agora, do lado avesso do tecido, eu vou fazer também um Vzinho ali naquela pontinha. Eu dobrei ele no meio e vou fazer um Vzinho, a costurinha, para ele se acomodar melhor quando ele se encaixar assim no braço da gente, ele já se acomodar melhor, não ficar aquela parte grossa, ó. E assim ele fica dobradinho para dentro. Eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Vou ver qual que é o direito e o avesso do tecido. A minha manga vai estar no avesso dela. Aquela partezinha menor que a gente cortou aquela tirinha, eu vou deixar ela do lado direito e dobrar ela. Vou costurando todo meio centímetro, né? Essa largurinha da costura, ela não pode ser muito larga por causa daquela curvinha ali. Então, como ele é um corte retinho, quando eu chegar ali no corte, eu vou passar de meio centímetro a 1 centímetro do corte, finco a agulha e cuidando que eu tô pegando 3 tecidos juntos agora, tá, gurias? E estico bem ele, pra ele ficar retinho. O que vocês têm que cuidar é que não pode passar demais, é só meio centímetro, 1 centímetro, senão ele não consegue se desvirar. E assim a gente continua segurando ele retinho, né, pra ir até o final. Quando eu terminei, agora do lado direito da minha roupa, eu tombei aquela costurinha pro lado da limpezinha ali e vou revirar aquela limpezinha por cima, que ela vai ficar bem por cima da minha costurinha e eu vou pespontar ela ali bem na beiradinha, para ela limpar, aquela costura não ficar se desfiando ali, né? Vai ficar tudo para dentro. E assim ele fica a costurinha bem na beiradinha, que nem um bolso, né? Que nem quando a gente aprende lá na nossa base, na costura. Que nem um bolso bem na beiradinha. Esse é o mesmo acabamento que a gente aprende no cos da nossa sainha também. Que é a costura a gente vira e revira depois para ele ficar bem limpinho. Feito o pespontinho ali, vou dobrar a minha aberturinha direito com direito e vou fazer aquele Vzinho ali no final. Ele é grosso mesmo, tá, gurias? Tenham cuidado. Esse tecido é fininho, então é mais tranquilo, mas com tecidos mais grossos, a gente cuida pra fazer manual ali pra não quebrar a nossa agulha, né? Feito aquele Vzinho, depois só passar ali para que ele já ajeita, né? Sai aquele repuxadinho, mas ele não fica com preguinhas, né? E agora eu vou poder já encaixar a minha manga lá no meu corpo. Sempre tem que cuidar que aquela minha carteirinha vai ficar pro lado das costas do meu corpo, tá? Então, eu botei o direito do meu corpo com o direito da minha manga. Costurei só a pontinha ali, porque eu vou pegar da outra ponta e vou fazendo todo ele se encaixar na minha mão, ó. Pra ele dar certinho lá a manga, pra não chegar no final e acabar sobrando manga, né? Então, quem quiser também pode alfinetar, né? Eu falo sempre botar os alfinetes de ladinho, vocês podem passar também por cima dos alfinetes. Isso tudo a gente também aprende lá na nossa base da costura, né? Lá dentro da comunidade. Então, com a prática, vocês vão vendo que vocês vão conseguindo encaixar direto na mão, ali nos dedos mesmo, e vão soltando ele para a máquina. Não precisa botar alfinete, né? Eu falo, alfinete é vício, quanto mais a gente bota, mais quer colocar, né? Então, a gente vai diminuindo essa quantidade sempre de alfinetes, que é tempo também para vocês de botarem e retirarem também seu alfinete. Então, vai continuar costurando sempre da largurinha da sapata, aquele 1 centímetro de costura, e fazendo ela se acomodar, porque é curva, as gurias, ele quer acabar escapando ali da gente, né? A gente fala, vocês que mandam nele, né? Não ele que manda em vocês. Então, tem que puxar a pontinha com pontinha ali, e no final sempre a gente dá aquele retrocesso também, que assim tudo vai se encaixar ele ali, ó. Esse modelo a gente não fez pesponto no ombro e nem fez pesponto na cava, tá, gurias? Mas quem quiser também, já que fez o ombro ali, fechou os ombros, pode pespontar também. O bom é sempre virar aquela costura pro lado das costas, né? E agora a gente vai encaixar a outra manga, também aquela aberturinha ficou pro lado das costas. E a gente vai costurar da largurinha da sapata ali, na volta daquela cava ali. Vou costurando naquela largurinha da sapata ali, 1 centímetro, né? Aquela cava. Todo ele ajeitando também na mão, fazendo ele encaixar, cuidar para ele não criar preguinhas, né, também, empurrando aquele tecidinho de baixo para ele se encaixar todinho, né, para ele não acabar enrugando. Nem precisou fazer um embebido nessa peça, né, gurias? Às vezes a gente precisa fazer um embebido, ou quem fez lá para aquela manga ficar bufante, né, fez variação da manga, daí vai passar aquela costurinha para fazer o leve franzido primeiro, né, para ela chegar daquele tamanho ali da cava. A cava a gente não precisa marcar o meio dela, porque tem diferenças de altura. O das costas, o ombro das costas ele é mais alto, então o meio da manga não vai ser o meio do ombro, tá? Que às vezes as gurias me perguntam isso. Tudo depende de cada modelagem, tá? Feito ali a nossa cava, quem quiser
pespontar vai virar pro lado do corpo, tá? Não pro lado da manga. E pespontar ela sempre pelo direito. Feito isso, a gente vai botar o tecido ali direito com direito e vai fechar toda a lateral do nosso corpo. Tanto faz vocês começarem de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? O importante, eu falo sempre, é encaixar as extremidades. Vocês viram ali que eu comecei pela ponta da manga e fiquei segurando ali onde tem a emenda embaixo da cava. Ali na cava também vocês podem abrir uma costurinha para cada lado, tá? Quando eu chego na emenda daquela cava, eu finco a agulha ali e vou ajeitar para lá para baixo também, porque sempre encaixando as extremidades para aquele tecido não ir cedendo ele, né? Ali na nossa lateral a gente tem aquela aberturinha, então eu vou sempre costurando da largura de 1 centímetro, que foi o que a gente botou lá de costura, né? E quando chegar naquele Lzinho ali que ele faz, eu vou passar aquela costura reta 1 centímetro depois de onde começou aquela abertura, tá? E dou o retrocesso ali. Eu não vou ir pro lado, não vou fazer aquele L, eu vou só seguir reto, tá? Então, mesma coisa agora a gente vai fazer do outro lado. Botei o meu tecido direito com direito, vou costurar ele da largurinha da sapata e vou começar ali pela parte da manga. Venho encaixando ali as extremidades, né? Então, eu encaixei ali embaixo do braço, vou encaixando tudo na mão, ó, para fazendo ele se encaixar. Quem quiser também pode botar os alfinetes, né? Sempre de ladinho ali para vocês poderem passar por cima também. Não precisa tirar, porque o alfinete, não adianta vocês botarem, gurias, e vocês vão tirando o alfinete, ele vai empurrando e vai querer sobrar no final ou criar prega, né? Então, a gente força ele a encaixar entre um alfinete e o outro, que é isso que eu tô fazendo com a minha mão ali, ó. Eu encaixei nos dedos e agora eu tô puxando para ele se encaixar naquele espaço ali. Às vezes eu posso puxar na frente e atrás quando eu achar que ele não vai se encaixar, porque ele tem que se encaixar ali para não sobrar no final, não tem que desmanchar tudo e refazer aquela peça, né? Então, quando chegar no Lzinho, passa 1 centímetro reto, né? E não vou ir pro lado, tá? Só vou passar a costurinha reta 1 centímetro depois de onde começou aquele Lzinho ali também, tá? Porque daí assim eu consigo fazer os acabamentos depois ali da lateral, aquela minha aberturinha, tá? Na minha lateral eu não passei overlock, porque eu vou fazer ela vira e revira. Eu poderia também passar overlock e virar só uma vez, mas eu preferi fazer vira e revira, que eu acho que fica mais bonitinho o acabamento também. Não fica aquela overlock aparecendo na parte transparente ali do nosso tecido, né? Então, eu vou virar 1 centímetro e revirar ele novamente, ó. Toda aquela partezinha ali. Eu vou vindo com ele até o finalzinho daquele meu L ali que vai começar, tá? Então, venho reto bem na beiradinha onde eu dobrei, finco a agulha ali e vou virar ele e já vou acomodar o outro lado também, vira e revira 1 centímetro, ó. Virei, é como se eu fizesse um retângulozinho ali no cantinho, né? Então, eu continuo virando e revirando aquele tecidinho, né? 1 centímetro. Finquei a agulha ali e vou descer ele bem na beiradinha também, para acomodar todo aquele tecido ali, né? Então, assim fica a minha aberturinha prontinha. Ele fica como se fosse um retângulozinho ali na parte de cima, aquele cantinho, né? Então, vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá, gurias? Quem achar também pode passar lá no ferro, passa 1 centímetro, depois revira de novo aquele 1 centímetro, para ficar limpinho, para aquele tecido não ficar desfiando todo ele ali, né? Então, virei 1 centímetro e revirei. Quem quiser também pode passar uma costura de guia ali 1 centímetro e depois revirar naquela costura que nem a gente faz na bainha, né? A gente vai fazer esse processo também na bainha. Então, é formas de vocês fazerem, tem que ver o que vocês vão se adaptando melhor, né? Eu já tô mais acostumada, já vou virando aquele 1 centímetro ali direto, né? E quando chego lá em cima, finco a agulha, vou pro ladinho, finco a agulha de novo e vou descer ele. Mas quem achar mais melhor também, né? Quem achar mais fácil, vai lá passar aquele 1 centímetro no ferro. Lembrando que esse tecido tem que ter mais cuidado, porque aquela parte transparente ela pode derreter lá no ferro. Por isso eu preferi também fazer direto ali, ou também pode fazer passando com alfinete toda a volta, marcando aquele 1 centímetro, né? Feito ali as nossas laterais, agora a gente vai fazer o nosso punho, tá? Para fazer o nosso punho, vocês viram que o punho ele tá maior do que a nossa camisa tá maior do que o nosso punho, né? Por quê? Porque ele vai ter preguinhas, tá? Depois. Então, na parte da gola, eu marquei o meio da minha gola e já tinha marcado o meio da minha gola também, antes na parte de baixo ali onde não tá costurada, né? Então, eu vou botar na parte do direito do meu corpo, com o avesso ali seria da minha gola, né? Onde vai ficar a parte de baixo da minha gola.
vou encaixar meio com meio, ponta com ponta, e venho fazendo todo ele se encaixar ali, vou botando alfinete nele também, ó, porque é curvadinho também, então eu tenho que fazer ele se encaixar. Aquela parte da ponta, gurias, vai ficar com aquele 1 centímetro da costura já dobradinho, tá? Vocês não vão abrir aquela costurinha ali. E vou fazendo ele se encaixar ponta com ponta também, tá? Que é para ele se encaixar tudo, acomodar essa gola ali. Então, eu vou começar da ponta da minha gola, já tá dobradinha ali aquele 1 centímetro, e eu vou costurar ela bem na beiradinha mesmo ali de onde começou a minha camisa, tá? Bem contradinha, bem as pontinhas. E venho costurando todo ele 1 centímetro, aquela minha golinha ali. Toda ela eu vou costurar 1 centímetro, vou até o final. No final também eu deixo aquela costurinha já dobradinha, aquele 1 centímetro, né? E bem que elas se encaixem bem ponta com ponta. Assim a gente já consegue tirar aqueles alfinetes ali. Cuida porque esse tecido é levezinho, né? Ele pode repuxar. Então, se ele der um franzido, vocês puxem ele para, se ele estourar, já estourar agora aquela costura, para depois a gente fazer o pespontinho ali na gola, né? Cuidar, ver se eles estão tudo na mesma alturinha também, antes da gente fazer aquele pesponto. Isso é as dicas que vale ouro, tá, gurias? A gente faz uma coisa e já revisa ela, né? Porque se a gente ficar fazendo direto, pode ser que aconteça de dar ali uma diferencinha, e assim daí vai dar diferença quando a gente costurar a minha gola, né? Eu posso ter diferença ali nas alturas. Então, agora eu tô fazendo o pespontinho bem na beiradinha ali da minha gola. Vou botando aquele direito da minha gola em cima, bem em cima da minha costurinha, tá? Quando ela fica mais em cima, bem em cima da costurinha, melhor. Porque daí ela não vai ficar aparecendo, né? Então, eu tombei aquela minha costura ali pro lado da gola e tô botando a minha costurinha bem em cima. Igual a gente faz o acabamento mesmo da sainha lá, né? Da nossa sainha, pra ele não ficar aparecendo nada, vai ficar tudo embutidinho a minha costura, né? Então, sigo todo ela ali bem na beiradinha, naquela gola. Esse pesponto, gurias, a gente tem que cuidar, então, quando costurar ali bem em cima, para pegar bem em cima dessa linha, para do outro lado também ele pegar bem na beiradinha do nosso tecido. Porque assim ele fica aquele pesponto dos dois lados, igual um pesponto de calça jeans, né? A gente fala que fica dos dois ladinhos ali. Por isso, quando a gente bota essa parte da gola por cima, a gente tem que cuidar para botar ela bem em cima daquela linhazinha, não muito abaixo dela. Porque se a gente coloca muito abaixo, quando a gente faz aquele pesponto, do outro lado também ele pega mais embaixo, não fica pegando bem em cima da gola, acaba pegando já na camisa, né? E não ali na golinha. Então, a gente vai seguir aquele pespontinho fininho, sempre ele bem na beiradinha pra ele não ficar erguendo, né? Ali, quando eu costurei, tinha acabado a minha bobina, né? Então, a gente tem que passar toda a linha, tirar a linha ali da máquina, né? E encher a nossa bobina de novo. Por isso é bom quando vocês vão fazer uma peça assim com mais detalhes, já é bom deixar cheia 2 bobinas. Quem já tem uma vazia, já deixa 2 cheias daquela cor, porque daí quando acaba no meio, só troca ela ali direto, né? Então, para vocês encherem bobina, tá, gurias? Isso tudo tem lá dentro da comunidade também, o passo a passo ali de como vocês enchem a bobina, mas sempre lembrando daqueles detalhezinhos que a gente nunca pode esquecer de passar na rodinha ali, né? Que é para ela tensionar a linha, porque senão a linha vai ficar fofa e vai embolar tudo ali embaixo, né? Então, são diquinhas assim que é lá da nossa a parte básica, né, da costura, mas que se acontece a gente já sabe como resolver também, fica mais fácil pra gente começar a lidar agora com tecidos assim, um pouquinho mais difíceis, que são mais fininhos, né? Mas a gente consegue daí também. E se torna mais rápido da gente fazer uma peça também, né? Então a gente vai seguir de novo aquele pespontinho ali, né? Vamos botar bem em cima a linhazinha, aquela dobrinha, bem em cima daquela linhazinha da costura, né? É bom sempre botar um alfinete ali no meio. Quem quiser pode botar mais alfinetes neles ali, né? Eu gosto de botar sempre um no meio e vou fazendo, esticando ali na mão, por ter mais prática assim mesmo. Mas senão vocês vão botando mais alfinetes, só que cuidem para não botar muitos, né? Mas eu acho que agora no início é bom, quem tá começando, né, a fazer camisa agora, é bom botar mais alfinetes, porque como aquela parte grossa, vocês veem que eu puxo bem ele na frente e atrás, para ele encaixar naquele espaço ali. Porque como ele é mais grosso, ele vai querendo empurrar ele ali e vai criar uma preguinha no final, né? E para não criar essa preguinha no final, para chegar lá no final a gente tem que desmanchar tudo de novo, fazer ele de novo porque criou aquela preguinha. Então a gente bota alfinetes pra gente forçar ele a encaixar em cada espacinho aquele do alfinete, né? O alfinete vocês podem passar por cima também, né? Ali eu acabei tirando, mas vocês podem passar por cima. O que não pode é aquela
aquele espacinho, aquela preguinha que for sobrar, vocês deixarem, porque ela vai acabar sobrando lá no final e daí tem que acabar desmanchando tudo, né? Quando chega lá no finalzinho, vocês podem fincar a agulha e seguindo, empurrando bem o meio daquela gola, né? Bem a costurinha, para aquele forrinho do outro lado da gola, ele não ficar espiando, né? A gente fala do outro lado, né? E aí a gente vai seguir todo ele, aquele pespontinho fininho ali, pra assentar toda a minha gola, né? Aquela parte ali fica mais chatinha, porque quando vira, né? A camisa ela fica toda pra dentro ali da máquina, né? Mas é só ir devagarzinho e ajeitando bem ele. Cuidar sempre pra gente esticar bem aquela gola também, pra ela não criar preguinho embaixo, né? E empurrando bem aquele vãozinho ali do meio, né? Vocês podem também passar no ferro lá pra ele já ficar todo assentadinho, né? Eu não gosto muito de passar antes, porque se vincar um pouquinho errado, eu acho que fica mais difícil da gente ajeitar ele ali agora para passar o pespontinho, né? Eu acho que eu fazendo ali com a mão, empurrando aquele vãozinho do meio, eu acho que ele assenta melhor, né? E depois passar, claro, o ferro para assentar mais as costuras, né? Mas eu acho que fica mais fácil da gente fazer assim, mas por ter prática ali de ir empurrando com a mão, né? Porque se a gente vinca um pouquinho errado, fica mais difícil da gente ajeitar ali depois na máquina, né? Igual a gente sempre vai fincando a agulha nos cantinhos, ali acompanhando a gola, fazendo aquela curvinha, né? Até chegar ali aquele final e dar o retrocesso. Como essa gola ela é inteira, né? Daí a gente faz ela assim. Se quando a gola for separada, daí é outro modelo, ó. Assim, daí pega direitinho em cima e embaixo, bem na beiradinha, tá? E esse é o mesmo acabamento agora que a gente vai fazer nos nossos punhos, gurias. Então, a gente deixou a peça ali do lado do avesso. E eu vou colocar aquele meu punho, o avesso do meu punho com o avesso também da minha roupa, né? Vou virar ela ali do avesso, porque daí eu consigo colocar ela por dentro ali a peça. E eu vou marcar ali no punho, um lado do punho, vou marcar 6 centímetros, vou fazer um piquezinho. E depois vou marcar mais 3 centímetros depois daquele pique e vou fazer outro piquezinho, que é onde vai ser as minhas preguinhas. Então eu vou começar a costurar ele ali bem na beiradinha, também cuidando para ficar aquela dobrinha já da costura, né? E ele bem encaixadinho bem na ponta mesmo. Eu não vou dobrar aquela parte da aberturinha, tá? Tem gente que dobra ali pra dentro, eu deixo ela inteirinha. É formas de acabamento que vocês podem fazer, tá? E ali a gente vai botando sempre pontinha com pontinha. Eu vou esticando bem ele todo até o fim ali, ó, porque o fim ele encaixa bem certinho. E vocês veem que vai sobrar um restante de tecido. Esse restante que tá sobrando é o que eu vou fazer as minhas preguinhas. Uma lá no 6 e a outra lá nos 3, que vai dar mais ou menos a largura de um dedo, mais ou menos 1,5 a 2 centímetros de profundidade ali da preguinha, né? Até parei ali de costurar para mostrar para vocês bem. Pode alfinetar também todo ele primeiro, ajeitar antes de botar lá na máquina, né? Então, na primeira preguinha ali, ó, eu marco mais ou menos uns 2 centímetros, de 1,5 a 2 centímetros, aquela preguinha, porque toda aquela sobra ali, eu vou distribuir ela, né? Como era bastante sobra, tá, gurias? Por isso que eu fiz 2 preguinhas, porque era bastante sobrinha ali, para ele ficar, porque eu queria ela bastante sobrinha, para ele ficar uma manga mais solta, né? E ali no punho que ele tem que fazer aquele ajuste. E depois o resto da sobra eu vou botar naquele outros 3 centímetros que eu marquei também o piquezinho. Feito ali as marcações, o que eu deixo com o alfinete já marcado, e daí eu vou seguir costurando ele sempre naquela largura de 1 centímetro também de costura. E no final também, deixo dobradinho lá, aquela parte do punho que tava costurinha, deixa ela dobradinha, não estico ela. E mais que ela encaixe bem a pontinha no final. Assim, ele já tá prontinho ali o meu punho, que eu tô fazendo o mesmo acabamento que eu fiz da gola, vocês viram? Eu boto ele primeiro ali na peça e agora eu vou botar ele pra dentro. Antes a gente tem que limpar todo ele, né? Fazer todos aqueles acabamentos para aqueles fios não ficar ali por dentro do nosso punho, né? E agora eu vou tombar aquela costura pro lado do punho e venho pespontando na beiradinha também, igual a gente fez lá na nossa camisa, né? Costurando bem na beiradinha mesmo para ele não ficar erguendo aquele pedacinho do punho, né? Aquelas costurinhas não ficar erguendo ela ali, para ela ficar bem na pontinha mesmo. Então, vou esticando todo ele. E agora esse pesponto, eu tô fazendo ele na parte
de fora, no lado direito da minha peça, né? Por isso que a gente começa do avesso e pesponta no direito, porque sempre pespontar do direito, porque é o lado que vai aparecer. Se vocês ainda meio que saírem um pouquinho lá embaixo a costurinha, ainda tá pelo lado de dentro, né? Um treino até a gente acostumar ali pegar os dois lados, né? Claro. Mas com a prática vocês vão vendo que daí vai pegando dos dois lados bem certinho, né? E quando chega ali no final daquela costurinha onde uniu o punho, eu já finco a agulha e vou fazendo aquele pespontinho ali no contorno também, igual a gente fez ali na nossa gola, né? Sempre bem na beiradinha, então por isso a gente vai fazendo manual, até pra gente não passar, né? Ele ali, que é tudo lá ao básico da costura. Vocês viram, junta tudo agora nessa parte mais avançada ali da costura, né? Ó, assim daí fica as costurinhas sempre tombando ela pro lado que tá maior, ó, que a gente vai fazer as preguinhas sempre na parte maior. Se vocês cuidarem agora quando a gente pegar a outra manga ali, tem um lado que ele é menorzinho, que é a parte onde tá a costura, né? A parte da costura onde começa a aberturinha da carteirinha e a outra parte a costura tá mais longe. Então as pregas ficam sempre naquela parte que é maior, tá? Não naquela parte menorzinha onde logo já tá a costura entre a abertura e a costurinha. Então eu vou marcar no punho também 6 centímetros, depois daqueles 6 centímetros marco mais 3 centímetros e dou outro piquezinho, né? Sempre fazendo aqueles piquezinhos, um Vzinho pequenininho, né? Falo pra você sempre, não seja muito generosa, porque senão fica mais difícil depois de vocês unir, só uma marcação pra vocês terem ali mesmo. E agora eu botei já o alfinete ali segurando bem a ponta, a outra ponta também, que assim eu sei o quanto que vai sobrar, né, do meu tecido para distribuir aquela preguinha também, ó. E aquela preguinha sempre ela tombando para a parte maior, então, da nossa camisa, né? Então, aquelas sobras ali eu vou dividir ela, né? Que deu mais ou menos 1,5 de cada preguinha ali. E boto o alfinetezinho, deixo todo ele preparado. Pra depois eu só seguir a costura direto, né? Quando for uma sobra menor, dá pra mim fazer só naqueles 6 centímetros ali que a gente marcou primeiro, a gente pode fazer a preguinha somente ali. Não precisa ter aqueles mais 3, né? Mas quando é muita sobra, daí a gente faz 2 preguinhas para não ficar uma prega muito grande também ali, não ficar uma prega muito profunda, né? Então vamos costurar pelo lado do punho, o punho sempre para cima, tá? E quando vocês costurarem essa parte do punho, vocês têm que cuidar que tem que costurar bem rentezinho ali aquele punho de cima. Não vai pegar a camada de cima do punho, né? Só uma camada do punho e da camisa. Mas ele tem que estar coladinho com aquele iniciozinho do punho ali. Que é o segredo também para quando a gente virar agora para pespontar, ele não ficar muito longe, né? E ele encaixar tudo bem certinho. Então, quando costurar, tem que todo tá da mesma largurinha ali, 1 centímetro. Por isso aquele 1 centímetro lá que a gente deixou antes quando tava preparando o punho, né? Para que agora ele encaixe bem certinho as costurinhas e a gente vai seguir pespontando também ele bem na beirinha, né? Quem quiser também pode fazer detalhes diferentes, pode fazer o pesponto, é uma costura decorativa, né, gurias? Por isso que a gente faz também ela por fora, que nem calça jeans, que é uma costura de outra cor, né? Vocês podem usar a linha de pesponto também, calça jeans normalmente a gente usa. Esses tecidos fininhos é difícil de botar uma linha de pesponto, né? Só mesmo se quiser fazer uma outra cor, por exemplo, a peça é branca e fazer um pesponto preto, né? Mas a costura tem que estar bem certinha também, porque aquela costura vai ficar gritante, né? A gente fala ali. E vai seguindo todo ele bem na beirinha, empurrando bem aqueles meinhos também, que a gente vai empurrando o meio para ele não ficar espiando ali o outro lado, né? Até porque às vezes faz com recorte ali naquele punho na parte de cima. Então ele acaba, às vezes, fazendo o forro de outra cor, né? Às vezes o pessoal faz para ele não ficar espiando também, tá? Então vai fazendo o pespontinho toda a beiradinha ali, que assim já tá finalizado, os nossos punhos já estão prontinhos. E olha como ele já dá mais uma estrutura nele também, né? Por dar esse pesponto, por isso eu acho bom fazer esse pespontinho na volta. Tem gente que faz também esse pesponto da largurinha da sapata, também pode, tá? Por isso eu acho que assim, pesponto fino quando o tecido for fino, pesponto grosso quando o pesponto for grosso, né?
Ali agora a gente vai fazer as nossas bainhas embaixo, tá bem retinho, ó. Só a parte das costas, quando eu cortei, ele ficou um degrau ali, ficou bem feio aquele corte, né? Então a gente vai emparelhar ele ali agora, né? Porque o tecido deve ter dado uma dançada, por mais que a gente cuide ainda pra ele não mexer, né? Olha como ele dá aquela dançadinha ali. Então a gente vai passar uma costura, a primeira coisa a gente vai passar uma costura de guia, daquela largurinha da sapata ali, né? Somente 1 centímetro de costura todo ele, tá? Na parte de baixo. Parece que aquela costura não tá servindo pra nada, né? Porque não tá unindo nada. Mas ela é uma costura de guia que a gente tá fazendo pra facilitar. Igual a gente fez ali nas aberturas do lado, de virou 1 centímetro e revirou, a gente vai fazer agora na parte de baixo. Só que nas partes das laterais eu já virei e revirei direto, né? Então ali embaixo eu passei uma costurinha, que é isso que eu falei pra vocês, é formas de a gente fazer o acabamento. Eu poderia passar essa costurinha também ali nas laterais pra mim virar e revirar. Então, sempre quando eu tiver uma ponta, eu dobro em diagonal, depois viro e reviro, pra ele fazer o acabamento, pra aquela pontinha não ficar saindo pra fora. Por isso eu virei em diagonal primeiro aquela pontinha, tá? Que daí eu vou costurar bem na beiradinha ali. Por isso aquela costura de guia, porque eu dobro ela bem naquela costurinha que eu fiz. E daí quando eu dobrei naquela costurinha que eu fiz, onde acabou aquele meu tecidinho ali embaixo, eu também vou dobrar ele exatamente ali. Mas quando eu chego na ponta, eu também tenho que virar o diagonal ali, ó, para ele não ficar aquela pontinha saindo. Ainda mais quando eu tenho abertura, né? Tem que fazer esse acabamento em mais partes, né? Não é somente na frente. Então ali na parte das costas, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou dobrar em diagonal a pontinha, viro e reviro de novo ele, bem na beiradinha, eu vou costurando ele. Então, é outra forma da gente fazer o acabamento, né? Posso passar ele também lá no ferro para vincar primeiro para mim. Posso botar alfinete também segurando ele ali, né? Mas eu falo tudo que for para vocês serem mais rápidas também, né? E para fazer um acabamento fácil e bonito, né? Porque eu acho que passando essa costurinha, eu acho que fica mais fácil, esse tecido é mais firmezinho. Então fica fácil da gente virar e revirar ele ali. Não precisa acabar passando no ferro, né? Porque lembrando, esse tecido ali, ele tem esses vazadinhos das flores e ele é mais delicado ali. Então vocês têm que cuidar muito na hora de passar para não derreter aquela partezinha ali também, né? Então, que a gente não precisa usar o ferro agora, né? Então, uma parte mais delicada pra gente fazer. Claro, depois a gente vai passar o ferro igual no final, né, para assentar as costuras, mas é bom daí sempre também vocês botarem um paninho em cima, fazerem com o ferro bem friozinho, né, ele bem morninho, para não acabar também queimando ali aquela peça, né? E sempre, claro, do lado avesso do tecido, né? Principalmente tecidos escuros, tecidos pretos, né, para ele não dar aquele brilho nele também, né? Então, vou seguindo todo ele, gurias, vou fazendo a mesma coisa, dobro em diagonal, viro e reviro, e vou costurando sempre ele bem na beiradinha, ele ali, para fazer o acabamento daquela bainha. Por isso que eu não passei o overlock dele também, porque como eu ia fazer já o acabamento de vira e revira, com a overlock ele vai ficar muito grosso e vai ficar parecendo aquela overlock ali, né, naquelas partes transparentes, já que é um tecido bem fininho, né? E assim não fica tão grossinho. Assim a gente faz vira e revira, ele fica o acabamento bonitinho tanto dentro quanto fora, né? Então, feito isso, já tá pronto ali todos os nossos detalhes da máquina reta. Agora a gente vai fazer no bolso também, para não precisar passar o bolso, tá, guris? Ali eu tô procurando o direito e o avesso dele, né, o que eu tinha riscado. Então, para não precisar passar esse bolso também, né, a gente também vai passar uma costurinha ali na volta. Então, primeira coisa, eu vou tombar aquele tecido pro lado avesso e vou marcar ele 2 centímetros ali, ó. E vou costurando bem na beiradinha daquela overlock que a gente tinha passado para fazer a nossa bainhazinha do bolso. Vou cortar aqueles excessos ali de costura de overlock para não atrapalhar, né? E agora a gente vai passar uma costurinha na volta. Poderia passar no ferro também para vincar ele, né? Mas como pega bastante daquele vazado ali, que eu dei para pegar mais daquele vazado na parte do bolso também, porque o tecido ser mais delicado, eu vou passar somente uma costurinha ali, é a mesma costurinha que a gente passou lá na bainha, é aquela nossa costurinha de guia de 1 centímetro, né? Porque a gente daí vai dobrando bem ele sempre ali bem nas costurinhas, que assim eu acho que fica mais fácil também ali da gente marcar lá para botar direto na camisa, né? E também não vai precisar passar ali direto agora no ferro para ele vincar bem, que daí pode acontecer de queimar ali o tecidinho e derreter naquelas partes mais transparentes, né?
Então, pra gente marcar o nosso bolso, tá? Vou pegar da ponta do meu corpo e vou marcar de 5 a 6 centímetros ali. Eu vou botar alfinete porque esse tecido é branco, né? Fica mais difícil da gente enxergar com giz também. E da pontinha do ombro, eu marco 19 a 21 centímetros. É PMG, 19, 20, 21. Então, eu marquei ali a minha lateral e marquei a minha altura, assim eu consigo saber aonde que eu vou encaixar o meu bolso, ó. Então, a parte de cima vai ficar bem encaixadinha, né, naquele ali. Eu botei uma altura M, né, uns 20 centímetros ali. E na lateral eu marquei de 5 a 6, pode ser 5, 5,5 ou 6 centímetros, tá? Isso vai depender da largura também do corpo, né? A gente vai fazer PMG também. Então, se é a altura da pessoa. Se é largura, eu vejo se a pessoa veste PMG, né? E assim eu vou encaixando ele ali. Eu posso usar 5 para P, 5,5 para M e 6 para G, né? Porque daí vai ter mais distância ali da cava também, não vai ficar aquele bolso tão para baixo do braço, né? E ali eu vou dobrando bem aquele 1 centímetro que eu tinha costurado, tinha feito aquela costurinha de guia. Eu tô dobrando ele bem nas costurinhas ali e já botando o alfinete, ó, para eles ficarem tudo bem firmezinho, aquele bolsinho, já deixar ele fixo ali, porque daí ele fica mais fácil de eu costurar. E daí já tirei aquelas costuras, aquelas marcação ali que eu tinha feito da alturinha do bolso, né? Porque como daí ele já vai ficar bem fixo ali, botei vários alfinetes, né? Porque esse tecido é muito fininho e já para fazer as nossas marquinhas, tá? Feita a marcação do bolso ali, eu já tô marcando também os nossos botõezinhos. Então, eu não vou começar a botar botão desde a ponta, tá, gurias? Porque eu não gosto de usar ela fechadinha. Mas quem quiser pode começar a usar desde a pontinha, pode botar no pezinho da gola também, pode, tá? Eu marquei uns 11 centímetros ali para baixo para começar o meu primeiro botão, porque eu não vou usar ela tão fechada, tá? Então, comecei uns 11 centímetros para baixo ali o primeiro botão e depois pode marcar de 5 a 6 centímetros também aqueles botõezinhos, ó. Então, eu marquei o botãozinho, já marquei a altura do botãozinho também, boto o botãozinho em cima e boto outro alfinete. Vocês viram que esse eu tô marcando todo ele com alfinete, né? Não tô riscando ele ali com giz, porque fica muito difícil de enxergar, ainda mais tem essas partes transparentes, né? Então, a gente pode usar os alfinetes como marcação também, né? Tanto na parte de cima da casa quanto na parte de baixo dela, né? Mas vocês poderiam riscar também, quem escolheu uma cor preta, né? Mas também pode riscar também ele ali. Então, a gente vai marcar também no punho, tá? A parte maior é a que fica a nossa casa, né? Que é onde tá a parte das preguinhas. Então, primeiro eu marquei o meio do meu punho e daquele meio ali, eu achei que ficou melhor a gente usar 2 botõezinhos, porque como essa largura do punho, ele é mais ou menos uns 5 centímetros, e aquele meu botão, ele é muito pequenininho, né? Aquele botão é de 1,2 centímetros, tá, gurias? Esses botõezinhos forrados, eu vou mostrar pra eles, vou mostrar pra vocês também depois como que faz eles. E daí eu vou marcar o meio primeiro do meu punho, daquele meio, daí sim que eu vou achar a metade também de cada lado, para ele ficar mais centralizado, aqueles botõezinhos, né? E vou deixar sempre 1 centímetro da ponta para começar a fazer minha casa, né? Então, a casa aqui na vista da frente, ela é na vertical, mas as casas nos punhos, elas são na horizontal. É bom sempre vocês pegar uma camisa de vocês também para terem de base, assim, né? Para vocês enxergarem que esses detalhezinhos a gente nunca reparou, né? Mas camisa é sempre na vertical, na vista, e nos punhos eles ficam na horizontal. Eu também vou botar bastante alfinetes ali para fazer bastante as marcações, para depois já ficar tudo direto na máquina, né? E agora a gente vai cortar ali os pedacinhos do tecido para forrar aqueles nossos botões, ó. Então, eu vou pegar esses botõezinhos que vocês compram nas lojas de aviamento, tá? Essas matrizes também. Cada botão tem diversos tamanhos, né, desses botões. Tem botõezinhos maiores pra gente fazer também blazer e calças, né? Esse é de 1,2. E a gente vai cortar ele na volta um pouquinho maior que aquele tamanho do botão. Tipo 1 centímetro assim maior na volta todo dele, tá? Então, eu contei quantos botões eu tinha ali e tô cortando todos aqueles pedacinhos ali, né? Eu tô cuidando para cortar somente na parte branca, tá, gurias, do tecido, não pegar aquele vazado,
Porque aquele meu botãozinho, ele é prata, né? Eu não quero que fique aparecendo aquele prata ali, eu prefiro que ele fique todo branquinho do que ficar com aquela a transparência ali aparecendo. Poderia também botar um outro tecidinho de forrinho também branco e depois botar aquele vazadinho por cima para ficar aparecendo um pouco daquele lá. Mas eu acho que esse botão é muito pequenininho, né? Não vai aparecer tanto assim, né? Eu tenho que ter bastante cuidado também ali na hora de fechar aquele botão, né? Para aquele vazado ficar só uma parte do botão. E também porque iria, eu acho, ficar mais grosso, né? Daí fica mais difícil ali também. Então, essas maquininhas pra gente pressionar o botão, vocês compram também nas lojas de aviamento, tá? Pela internet, né? É para ele dar essa pressão assim dele, ó. Vocês viram ali que ele não deu a pressão, então eu vou regulando ele na parte de cima ali, que ele vai pressionando mais ela ou não pressiona tanto também, né? Isso vai depender do tamanho ali da matriz de vocês. Então ele vem com 3 partezinhas, tá? Essas matrizes. E a gente vai botar o tecidinho, bota o botãozinho ali, eu empurro sempre com a chave de fenda, né? Vou colocar o outro ladinho ali e depois eu pressiono ele, ó, pra ele fechar. Antes de pressionar, eu boto aquele outro pedacinho, né, do botão, aquela pontinha dele, né? Então, sempre vou botar o botãozinho, boto aquela parte de metal, ali, aquele ali é para segurar o botão, e daí eu boto aquela parte de plástico e vou pressionando todos eles, tá? E depois para tirar, eu empurro com a chave de fenda também, porque eu acho que fica mais grossinho ali para ele sair fora. Então eu empurro com aquela chave de fenda para ele sair mais fácil ali também, né? Você vê como dá trabalho esses botõezinhos forrados, né? A gente tem que fazer um por um. E a gente compra tudo assim, são kits com 100 normalmente que a gente compra pra gente ir forrando todos eles, né? E tem tamanhos, né, gurias? Então, a maquininha é a mesma, tá? O que vai mudar é aquela matriz ali que eu tô usando. Então, para cada botão é uma matriz diferente, que é em média uns R$ 50, mais ou menos, o tamanho de uma matriz. E os botões também, a gente tem que comprar um saco para aquela matriz ali, de 1,2. Se eu quero de 1,5, de 1,5, né? Eu vou pegar outra matriz e vou pegar outro saquinho de botão. Então, é um investimento, né? A gente fala. Mas para quem vai usar bastante, né? Vale a pena. Eu acho que vale a pena desses alguns tamanhos, né? A gente ter. Eu tenho esse de 1,2 que eu acho bom para camisa, né? E para fazer detalhezinho numa peça também, né? Uma blusa ali que a gente quer fazer um charmezinho também. Só aquele detalhezinho dos botões falsos, né? E tem o botão também, aquele que a gente usa para calça jeans, que daí dá pra gente usar um tamanho 2 e 2, ou 2 o tamanho, né? Pra gente usar para calça, dá para usar para blazer, né? E dá para usar também para detalhezinhos que a gente quer fazer com um botão maior, também dá, tá? Então, feito ali os botõezinhos, vou conferir a quantidade de casas, né? E daí eu vi que falta mais um botão pra gente fazer também aquele botão para ele ficar o botão reserva, né? Então, antes de fechar o último, eu já aproveitei aquele mesmo moldezinho, né? Pra cortar outro, pra assim a gente já ficar com um botão reserva. É sempre bom vocês terem um botão reserva, né, gurias? Pra se cair aquele botão, quebrar, porque esses botões são mais delicadinhos, né? A gente esteja um reserva, né? E a gente vai prender ele mesmo na nossa peça, né? Pra depois não ter que ficar catando onde que tá o botãozinho reserva também. Então, ali a gente fez os 11 botõezinhos, agora a gente vai pregar o nosso bolso e depois fazer as nossas casas também. Então, para fazer o bolso, a gente vai cuidar sempre aquela beiradinha ali daquele bolsinho, né? Sempre quanto mais na beiradinha ali, melhor, tá? Como ele é um tecido fininho, eu só vim com a costura bem na beiradinha ali toda a volta, né? Mas a gente pode fazer aquele retângulozinho que nem a gente aprende lá na nossa base, né? No nosso vestidinho que a gente faz na comunidade, tem as nossas bases, que é pra gente aprender a aplicar um bolso, né? Todos esses detalhezinhos, que agora aqui a gente já tá fazendo ele, mas a gente já sabe aquele beabá lá de como aplicar um bolso, né? Então, pra gente aplicar esse bolso, a gente tem que costurar ele bem na beiradinha ali, pra não ficar erguendo aquela costura, né? Vocês viram que eu vim direto passando a costura, eu não fiz aquele retângulozinho lá na parte de cima. Dá pra gente fazer aquele retângulozinho também, tá?
que fica um reforço, né? Eu sempre digo ali na parte de cima do nosso bolso, que é para quando ficar pesando a mão ou botando coisa ali no bolso, ele não ficar abrindo aqueles cantinhos ali em cima que costuma acontecer, né? A gente pegar uma roupa e ela ficar abrindo, ou vocês cuidarem para darem bem o retrocesso ali para ele não abrir também, né? Como ele é um tecido fininho, eu prefiro fazer só ele na beiradinha e cuidar bem o retrocesso ali para ele não acabar se abrindo depois, né? Feito os bolsinhos, vocês viram, eu não fui tirando o alfinete, fica mais fácil também de eu fazer, né? Que eu vou fincando a agulha e virando. Fiz também um bolso mais quadrado, como já é um tecido mais fininho, já é mais difícil de fazer, né? Bolsos redondos são mais difíceis, né? Então, por isso a gente já prioriza um bolso mais quadradinho para ele já ficar também mais fácil da gente aplicar ele ali, tá? E agora a gente vai fazer uma casa do botão, né? Para fazer a casa do botão, a minha máquina ela tem passo a passo, tá, gurias? Passo 1, 2, 3 e 4, que ela vai descer, vai pro lado, vai subir e vai pro lado de novo, fechar aquele retângulo ali, né? Tudo isso a gente faz 2 vezes em uma casa só. Então eu fiz 1, 2, 3, 4 e vou repetir ele 1, 2, 3, 4 em cima daquele que eu já fiz, para ficar bem reforçado, para aquela casa não ficar desfiando depois, né? Então, eu vou usar aqueles alfinetes de guia ali, para mim, onde eu inicio a minha casa, no final do alfinete onde eu acabo a minha casa também, né? Que assim eu vou usando ela de guia para mim fazer toda a voltinha ali do meu retângulo, né? Eu vou usar também bem o meio daquela minha vista da frente para fazer aquela casa. Então, eu marquei para começar a minha agulha fincada bem no meio daquela vista e eu vou cuidar em qual pista ali a gente ficou, né? E sigo sempre a pista ali, tá, gurias? Para todos eles ficarem bem centralizados, não ficar mais para um lado, mais para o outro, né? Eu posso botar um alfinete no meio também marcando aquela vista, né? Mas eu posso usar a minha pista ali também para usar de guia, né? Que isso a gente também aprende lá na nossa comunidade, né? E tem vídeo aqui no canal também, já, gurias, mostrando esse passo a passo de como fazer a casa, mais de pertinho também, né? Aqui mais para vocês relembrarem como que faz uma casa, mas lá tem específico, assim, uma aula só mostrando de casa também, né? Que é que nem lá dentro da nossa comunidade, tem específico mostrando só como bota o bolso, como bota um zíper, como bota, faz os acabamentos uma bainha, né? Então, tudo isso tem um processo que a gente faz até chegar aqui, né? Que aqui já junta tudo, né? Então, a gente vai fazer a casa em todos eles. Cuidem para quando vocês fizerem as casas, vocês têm que fazer ela bem em cima, né, ali, para não ficar a casa um pouco maior ou um pouco menor, porque menor depois não entra o nosso botão, ou fazer muito maior, daí depois fica aquele botão fica saindo fora, né? Por isso a gente precisa decidir qual botão que a gente quer para fazer a casa exatamente do tamanho do nosso botão, né? Ali nos nossos punhos também, né? Eu já tinha feito a marcação. Eu só mudei o alfinete de lado, botei ele pro lado de dentro para me conseguir colocar ele na máquina para ficar mais fácil, tá? Mas também tem a altura do botão, a parte de baixo, e ali no punho, daí eu fiz uma marcação de onde que era o meio da minha casa, porque como ela é mais larga, daí fica mais difícil da gente distanciar, né? Daí eu fiz uma marcação com o alfinete, né? Claro que essas marcações vocês podem fazer com giz também, né? Ali com um lapisinho, mas como é branco, para depois não ter que ficar esfregando também ele para sair, né? E fica mais difícil de enxergar com o giz branco, eu faço a marcação com o próprio alfinete, porque depois aí é só tirar o alfinete. Então, fiz as 2 casas ali naquele punho, já vou fazer a outra casa também lá no outro, que depois eu só vou cortar essas casas ali também, né? Na parte de baixo, ali na vista na frente, vocês viram que eu não vou ele até o final, né? Normalmente a gente deixa um espaço mesmo assim, sem fazer casa ali embaixo. Só se quer deixar ela bem fechada, né? Por exemplo, se for um vestido para ele não ficar uma abertura ali mesmo que ele já tá curtinho, né? Pode botar até por dentro, fazer o botão fazer interno para não aparecer ali, né? Mas normalmente ele fica um pedaço sem costurar, sem casa ali embaixo, um pedaço de 15 a 20 centímetros. Eu acho que 20 fica muito aberta, né? Eu procuro deixar uns 15 a 12 centímetros ali, até na parte de baixo, para não ficar muito aberto aqui no meio da perna, né? Feito as casas ali, agora é só a gente pregar os nossos botões, né? Então, eu gosto sempre de deixar a minha linha dupla ali, né? Pra ela ficar mais grossinha. Pra gente dar aquele nozinho. Eu sempre giro na volta do dedo e vou enrolando ela ali, ó.
para empurrar aquela linhazinha para fazer o nozinho, né? E assim a gente vai conseguir aplicar todos os botõezinhos ali, a gente vai fazer as marcações. E eu vou aplicar só esse botãozinho ali, o interno dele, né? A gente vai botar do lado de dentro da nossa vista, e a gente passa de 2 a 3 vezes pegando só aquela camadinha ali de cima da nossa vista, não aparecendo do outro lado, né? Pra gente depois fazer o nozinho passando aquela argolinha ali no meio da argolinha, a gente passa a linhazinha para arrematar ele, né? Eu tô prendendo só o nosso botão reserva, né? Que os outros botões vocês vão marcar na mesma alturinha ali da casa, né? Só botando reserva só para mostrar para vocês ali bem como colocar ele também, usando aquele pezinho da gola, e para arrematar a gente passa no meio daquele ali, e depois só cortar, ó, que daí fazendo assim já faz o arremate dele, e assim tá pronta a nossa peça já, com todos os botõezinhos colocados tanto na vista quanto nos punhos. Cuidar para vocês botarem eles bem um em cima do outro, para poder marcar aqueles botõezinhos, que daí vocês conseguem ver bem a mesma alturinha, né, e deixando sempre ali 1 centímetro afastado da ponta também, para ele não ficar tão grudadinho na ponta. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. E para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá da Entre Malhas, vou deixar o QR Code aqui que vocês podem aproximar, e até mesmo aqui embaixo vou deixar o link para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá da Entre Malhas. Lá eles têm uma gama de tecidos enorme, né, gurias? Eu gosto muito lá da loja, sempre explico para vocês, né? Porque eu acho que eles têm, assim, tipo, um tecido vocês escolhem e a cor vermelha, e eles têm mais de um tom de vermelho lá, né? Então, principalmente para quem vai fazer alguma coisa em específica, que precisa um tom específico, né? Madrinhas, formaturas, né? Que vocês precisam cores específicas, melhor ainda, né? Para ir lá na loja para vocês verem as opções de tecidos que eles têm também e tonalidades. Então, vou deixar aqui embaixo também o link para a minha comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, né? A gente fala que aqui é uma aula mais avançada, que toda aquela base tem lá dentro da nossa comunidade, né? Para quem nunca costurou, aprende na escolha da máquina, aprende a fazer as pecinhas miniatura, que a gente aprende a fazer primeiro em tecidos mais finos, para a gente acostumar, porque é um processo para a gente ir aprendendo, né, a lidar com os tipos de tecido, que estica, que escorrega, né? Então a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos, eu falo. Então a gente faz essas pecinhas em miniatura para aprender a botar zíper, elástico, fazer tipos de bolso. Então é um básico bem completo nessa parte da costura, né? E tem também a nossa parte da modelagem, onde na modelagem a gente aprende a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar aquela base ali no papel, aquela receita de bolo, né? A gente fala que serve para qualquer pessoa depois, e aprende já também algumas alterações. Assim como aqui a gente aprendeu a parte da alteração de camisa também. Então lá dentro também tem a parte de moldes prontos, né? Onde eu tô com um modelo de vestido, explicando para vocês o passo a passo de como faz a montagem daquela peça, né? E também tem lá para vocês baixarem do PP ao GG aquele molde para vocês, quem quer algo mais pronto, né? Mas também para quem quer aprender do zero ou criar algo que está imaginando aí, também pode aprender do zero ali a parte da costura, né? Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Vou deixar aqui embaixo o link do outro vídeo para quem não assistiu a nossa primeira parte, né? Vou deixar também o link aqui embaixo. Então, até a próxima. Tchau!